Então, começar com as informações iniciais da disciplina e depois a gente começa a ver um pouco do conteúdo já mais direcionado, né? A gente pode ter a impressão, né, que porque está chamando de instrumentação para o ensino, que a gente vai ter aulas de laboratório, certo? Mas especificamente para essa disciplina, né, a gente vai trabalhar com métodos e estratégias de ensino. Né, a ementa dela, ela não está baseada, né, em práticas de laboratório, e sim, né, em alternativas, né, que a gente vai utilizar em sala de aula para poder ensinar física, né? Então, assim, é uma coisa bem mais, vamos colocar aqui entre aspas, tranquila, né? Mas é o que vai fazer parte do dia a dia, do docente. Tanto que, né, a gente fica até imaginando como era que a gente faria, né, as avaliações presenciais. Então, assim, ninguém precisa ficar preocupado com isso, vai ter, né, tem que ter. Passaram para a gente que as avaliações elas voltam a ser presenciais, mas aí sempre vai ser alguma coisa de vocês fazerem algum relato, certo? Das coisas que a gente está fazendo por aqui, né? Vão ter diversas atividades que a gente vai fazer, alguns vídeos a gente vai gravar. Então, nessa avaliação presencial né, que vai ter, a gente vai trabalhar relacionado a relatos, né, das nossas práticas em sala de aula, né? Então, as nossas práticas a gente vai ter o quê? Vai ter possibilidade de montar planos de aula diferenciados, ver quais os tipos de artifício que podem caber dentro da escola, né? Ver como é que a gente pode fazer isso para o ensino fundamental, médio, né? Ensino superior. Então, a gente vai ver diversas roupagens, né, de como é que a gente vai fazer para trabalhar o ensino de física. E a primeira delas que a gente vai trabalhar é justamente as metodologias ativas, porque é a que está na moda, né? Então a gente vai ver tanto coisas baseadas no ensino tradicional, então quer dizer, ter estratégias diferenciadas, não quer dizer que a gente vai abandonar livro didático, que a gente vai abandonar aula tradicional, quer dizer que em alguns momentos, né, vai caber a gente fazer abordagens diferenciadas até para poder conseguir prender o nosso estudante, fazer com que a aprendizagem seja mais efetiva, né? Nem gosto de ficar usando aquele termo que todo mundo já popularizou, né? Significativo, né? Porque quando você traz o termo significativo, você relaciona tudo com álgebra, né? Então, e assim, nem sempre a gente vai estar trabalhando, né, em cima dessa vertente de álgebra, mas a aprendizagem, ela precisa ser eficiente, né? Então a gente precisa que ela seja dinâmica, precisa de várias coisas que algumas estratégias podem ajudar a gente no meio do caminho, né? Mas aí a primeira coisa que a gente ia pensar era o que? Funciona? Né? Qualquer tipo de estratégia de ensino eu vou poder utilizar na física, porque a gente tem muito o pensamento de dizer assim, ah, mas isso aqui funciona lá na pedagogia, isso aqui no aula de português, né? No aula de língua estrangeira e tal, mas na física. Né? Então, o que é que acontece? A gente tem que parar de achar que a física é matematização de coisas. Né? A física é muito mais do que isso. O que a gente consegue é fazer o quê? Mostrar matematicamente, né, que aquilo ali existe, mas a física é fenômeno. Né? Ela trabalha o quê? Propriedades, né, da matéria, né, e suas interações. Tanto que o grande desejo, né, da física era que a gente tivesse uma única equação, né, que era tipo a teoria do tudo, e que cada fenômeno que existisse na natureza fosse um caso particular daquela equação, coisa que a gente ainda não tem, né? Então, a gente consegue, tanto que a ciência, ela não saiu, né, ela não começou com essa coisa da matemática, ela começou com a coisa da filosofia mesmo, né? Então, não tinha matematização não, mas ela é fundamental para que a gente compreenda algumas coisas hoje, né? A gente separa em duas partes, experimental e teórico, e isso
faz com que até o modo de você levar isso para a sala de aula, né, tenha que ter uma dinâmica diferente. Por exemplo, quando você vai trabalhar dentro de um laboratório, a postura do professor, né, a metodologia que ele vai aplicar ali, certamente ela é diferente da metodologia de quando você vai explicar só a teoria. Né? Então, assim, é interessante a gente entender onde a gente está pisando, porque o que é que acontece? Muito. Né? Eu também sou licenciada, só que eu fiz licenciatura numa época que não se tinha tanto assim, uma carga horária tão dedicada à parte de ensino. Então, os currículos da licenciatura e do bacharelado eles eram muito próximos. Então, a gente tinha uma psicologia, uma estrutura de funcionamento do ensino, umas 2 ou 3 disciplinas, um estágio e acabou. Né? Então, em 2001, 2002, mais ou menos, começaram a aparecer os cursos de física. Então, isso aí já tem um tempo, né? Tipo 20 anos. Começou a ficar, né, na diretriz curricular dos cursos de licenciatura as práticas como componente curricular, que era justamente para trabalhar essa transposição didática, né? Como é que o professor vai levar aquilo, né, para dentro da sala de aula. Né? E isso certamente contribui muito com a formação docente, porque uma coisa assim que a gente eu experimentei muito, vocês ainda experimentam também, é o que? O professor que ele não teve formação para ser professor, isso acontece muito na universidade. Por exemplo, no curso de engenharia civil, a possibilidade dos professores de lá, a sua grande maioria, terem feito engenharia civil e não terem feito nenhuma disciplina de licenciatura, né, nenhuma disciplina onde foi trabalhada essa transposição didática, né, é imensa. É imensa. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter meio que uma pedagogia da repetição. Né? Então ele vai dar aula como o professor dele dava aula, que deu a dar aula como o professor dava. O máximo que a gente consegue ver é o quê? É você querendo ser o profissional diferente daquele que foi o seu professor. Não, meu professor fazia assim, eu não vou fazer igual a ele, não, vou fazer de outro jeito. Mas não tem esse embasamento teórico, né? Então foi fundamental essa mudança dentro das licenciaturas, né? Então, e com o tempo passando, estão dizendo aí para vocês, né, que essa modificação do pensamento do que é uma licenciatura ocorreu há 20 anos. Né, e a gente ainda tem muitos resquícios dos métodos de formação antiga. Então, imagina a quantidade de tecnologia. Não vou nem entrar na cor da física, né? A física que a gente vê na sala de aula é a física de Newton, né? Aí até Newton, né? Mas assim, os métodos, né, de você fazer isso em sala de aula, eles são necessariamente, eles precisam de uma necessidade constante de atualização. Por quê? Porque o que você fazia antigamente com material de baixo custo, né, alguma sucata, vamos usar assim, né, lá no laboratório, os meninos agora querem usar Arduino. Né? Então, assim, a gente tem que pensar, né? Ah, mas eu não tenho Arduino, eu não tenho um laboratório, mas eu posso usar um laboratório virtual, né? Então, assim, todas essas coisas, né? Elas motivam, né? Que essa atualização seja constante. Né? Então a gente traz aqui até alguns parâmetros, né, relacionados à física, né, que o ensino de física tradicional, né, o que era que a gente tinha. Por exemplo, eu fiz minha licenciatura em física, eu tinha 3 disciplinas de laboratório. Aí, na época, na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza, 2 dos 3 laboratórios estavam quebrados e um estava sucateado. Então, eu praticamente não fiz nenhuma aula prática. Né? Então, assim, e na época, né, não tinha essa facilidade, né, de ter vários laboratórios virtuais. Se fosse possível, né, ter tido isso, com certeza, né, o meu aproveitamento, né, o meu aprendizado nesses conteúdos à época teriam sido, né, mais satisfatórios. E o que precisa ser pensado é justamente isso. Porque o que é que muitas vezes acontece? É uma separação total do o que é o papel do professor e o que é o papel do estudante.
né? Então a gente se centraliza muito naquilo. Então o professor está preparando aqui a aula, aí diz, não, eu estou preparando minha aula. Não, você não está preparando a sua aula, você está preparando um momento onde você vai ter com os estudantes para que eles consigam, né, absorver, né, entender, compreender aquele conteúdo que você quer passar, né? Então, assim, a gente tem que entender, né, que o estudante, né, ele é parte fundamental do seu planejamento. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer em qualquer turma, observar. Né? A gente vai ter que observar para ver porque o que é que pode acontecer também. Eu posso ter duas salas da mesma série, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, que uma corresponde muito bem a uma metodologia e outra não. Então, eu vou ter que procurar uma alternativa. Né? Então, a gente tem que ir, né, se moldando nisso que vai acontecendo, né? Então, estratégias para ensino, técnicas, né? Então, a gente tem que ter esses artefatos todos, né? Para poder conseguir fazer a coisa com a melhor possibilidade, né? De interação, de interesse, de construção mesmo, de conhecimento dos estudantes, né? Então, aqui, como está dizendo aqui, até nesse último tópico, né, diz assim, ó, que o papel do professor é conciliar a melhor estratégia de ensino com as necessidades dos conceitos que serão ensinados com a situação discente. Então aí a gente já fica aí com um exemplo, né, até dos tipos de aula que a gente já viu, né? Aquela aula expositiva, né? Então isso é muito da escola tradicional e assim a gente observa isso até hoje, né? Que é o que o professor tá ali com o conteúdo dele, mostrando a aula dele e o aluno que presta atenção, que copia e tal, ele faz o trabalho dele, termina o trabalho dele e vai embora. Muitas vezes, né, ele até tenta fazer essa coisa dialogada, mas não tem retorno. Né? Então, quem tem experiência de sala de aula consegue vivenciar isso. Por exemplo, quando eu vou preparar uma aula, esse semestre eu estou dando eletricidade e magnetismo. Aí eu preparo a aula pensando o quê? Que o aluno vai ter uma dúvida, né? Que vai ter em algum momento eu vou fazer uma pergunta, os alunos vão responder. Eu já penso aquela coisa assim, eu vou fazer essa pergunta aqui e vou até tentar bonificar de algum modo para ver se na primeira vez eles podem levar um susto e não sabem, mas aí já se interessam em dar uma olhada para ver se responde para ganhar alguma coisa. Então, às vezes a gente até tenta a estratégia do diálogo na sala, mas vira monólogo, né? Então, aí, a parte de demonstração, né, que é quando a gente tem o professor, né, no caso aí, como está aparecendo nessa figura, fazendo um experimento e o aluno, né, ele sendo o quê? Um mero espectador, e tem quando ele participa diretamente, que é de uma aula prática, né? Então a gente tem essas situações aí, né, que podem ocorrer na sala de aula. Beleza, mas aí o objetivo da gente, né, é ver umas alternativas, vou colocar aqui entre aspas diferentes, né, porque elas já estão um pouco popularizadas do que a gente pode vivenciar, né, e tentar melhorar esse fazer docente. Eu compartilho com vocês uma experiência que eu tive com metodologias ativas quando estava tendo a implantação do curso de medicina da UFES. Né? Então, éramos eu e outro professor na pró-reitoria de graduação e a gente estava acompanhando a implantação do curso. E a gente foi fazer uma visita no curso de medicina da UFRN em Caicó. Aí a gente foi a Caicó e eu nunca tinha visto como era trabalhada na prática essa coisa das metodologias ativas, né? Aí, então, o que foi que eu vi lá? O que foi que eu vi? A gente chegou, a gente participou dos dois momentos, né? Então, a gente conseguia ver a coisa em dois momentos. No primeiro momento, o professor, que é o professor, ele é nada mais, nada menos do que um gerente da situação. Ele é um mediador, né? O conhecimento, ele vai sendo construído mesmo
pelos discentes, né? Então, o que era que ele chegava? Ele chegava com uma história, como se fosse um texto, e nesse texto, como era voltado para o curso de medicina, né, quando eu estou compartilhando aqui com vocês, era dito lá como assim, fulano nasceu em tal lugar, morava em tal coisa, aí falava alguns sintomas e tudo. Então, eu colocava a coisa desde o social até o que ele estava sentindo, para poder os meninos lá, isso era uma turma de segundo semestre, tentarem dizer o que era aquela doença, certo? O que era que a pessoa estava sofrendo. Num primeiro momento, né, que é o que eles chamam de chuva de ideias, né? Aí era o quê? Ficava todo mundo discutindo sobre aquilo e o professor, ele ficava o quê? Segurando aquela discussão para ela não fugir, né, do que era desejado. Aí eu fiquei me perguntando, né, como é que ele sabe que ele tem que segurar? Primeiro ponto, quando você pensa numa intervenção com metodologia ativa, ela tem que ser completamente margeada para que ela não fuja. Tanto que lá eles faziam o quê? Esse planejamento em grupo, então tinha professores de outras áreas, tinha tudo para poder, né, o professor conseguir fazer esse gerenciamento. Eu sei que no final dessa primeira aula, o que era que acontecia? Eles acabavam ficando com uma atividade. Essa atividade era o quê? Era estudar algumas coisas para poder descobrir o que era a doença no final. Tô falando assim bem por cima. Gente, vocês não imaginam como era a segunda aula, certo? Porque o que era que acontecia? Nesse primeiro momento, tudo era novo. Então eles iam trazendo as informações que eles tinham, né? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Quando eles iam para casa, estudavam, pegavam lá outros materiais e tal. Quando eles voltavam para a discussão na aula seguinte, eles já traziam termos técnicos, né? Então, assim, era uma coisa mais rebuscada e tal. Então, certamente aquilo ali ficava mais. Era uma prática que fazia com que eles aprendessem mais do que se o professor tivesse chegado lá e tivesse dito: coração. Coração é um músculo e tal, e tal, e tal, e tivesse só jogado aquele conteúdo para eles, né? Então, a gente tem que entender, né? Eu fiz compartilhei essa experiência com vocês, para poder a gente entender o quê? Que nesse processo de metodologia ativa, o aluno é que é o centro, certo? É ele que vai ter que buscar. Então, assim, eu posso usar isso em qualquer turma? Não, porque os meus alunos, eles têm que ser o quê? Tem que ter uma certa autonomia, eu tenho que dar segurança para eles fazerem isso, eu tenho que saber identificar materiais que são interessantes para poder fornecer para esses alunos como fonte de pesquisa, mostrar para eles como é que eles vão procurar bibliografia. Então, assim, porque uma coisa é você pensar na universidade, outra coisa é você pensar na escola, né? Então, assim, tem que fazer toda essa mediação, certo? Então, isso, né, esse tipo de prática, ele faz o quê? Ele dá ao estudante, né, essa capacidade, vamos supor aqui, vamos colocar aqui o termo, entre aspas, né, de estudar sozinho. É interessante que, compartilhando com vocês também, eu estou percebendo que o que é que está acontecendo? Muitos estudantes, pô, tenta vestibular uma vez, não passou, aí vamos supor, vestibular, né, o Enem, né, que é que depois ele passa por um processo vestibular, né, usando aquela nota, aí não consegue o êxito, aí antes o que era que o povo fazia, né, na minha época, aí ia para um cursinho, né, passava lá 6 meses, um ano naquele cursinho, voltando a assistir aula no tradicional, para poder, né, participar de outro processo seletivo. Hoje em dia, você vê muita coisa online, né? Então, eles estão preferindo essa coisa do autogerenciamento, de fazer a pesquisa, de tudo, né? Então, estão querendo mais essa apropriação. Então, eu até coloquei para vocês lá como material também, além dessa apresentação,
um artigo que é dessas professoras aqui, a Ana Rita e a Cleci, que é um ensaio sobre metodologias ativas, né? Porque o que é que tem que acontecer? O que é que tem que acontecer? A gente falou aqui, ó, que o quê? Que o aluno é o centro da ação. Então, o professor ele tem que ser muito preparado e disciplinado para poder fazer aquilo. Né? Então a gente tem que parar de achar, né, que é para fazer como eu estou fazendo agora, né? Só eu que estou falando, só eu que estou falando e aquilo vai ser suficiente, né? Mas eu estou fazendo isso no nosso primeira aula. Né, na nossa primeira aula, nessa conversa, a gente está aqui, né, nesse monólogo. Daqui a pouco eu vou abrir para a gente conversar um pouco, mas nos outros momentos a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir essas falas, né? Então a gente vai precisar dividir mais essas falas. E eu achei bem interessante, né, nesse trabalho dessas professoras, que elas fizeram o quê? Elas pegaram algumas coisas que o professor, né, ou então algumas situações que não podem ocorrer para que a gente consiga deixar o aluno como o centro dessa ação, né, dessa estratégia de ensino. Primeiro, não fale mais que 10 minutos seguidos. Então, o que é que se diz, né? Eu vou ficar colocando como exemplo a aula que eu participei lá, né? Então, o que era que acontecia? O professor chegava com o texto e jogava o texto, explicava qual era a dinâmica da aula e depois deixava a coisa para discussão, certo? Por que isso? Tá aqui até a coisa, né? Porque é, o que o aluno consegue, primeiro, o que o aluno consegue capturar, né, do que você diz é pouco. E segundo, a gente não consegue ter eficiência em aulas muito longas. Né? Então, por exemplo, as minhas aulas que eu penso lá na graduação, eu penso elas, pronto, elas separação para ser de até 2 horas. Né? Então, eu penso ela entre 1h20, alguma coisa. Por quê? Porque mais do que isso, o aluno já não está mais interessado, já não está mais prestando atenção. Então, assim, você tem que pegar e otimizar o tempo onde ele consegue fazer a melhor captação, né? Então, vamos, né, trazer isso, né, principalmente para os primeiros pontos, né, os primeiros momentos da nossa intervenção. Aí, outra coisa importante, você tem que conhecer os seus estudantes. Antigamente, eu lembro, né, que você chegava numa escola, você como estudante, né, e o povo fazia o quê? No primeiro dia de aula fazia um curso chamado sondagem, né? O termo que usava era esse, que era o quê? Era saber mais ou menos o que os alunos sabem. Né? Por quê? Porque a partir daquilo eu vou saber o quê? O nível que eu vou poder trabalhar a coisa, né? Vai ter informações que não vão ser necessárias, outras que vão ser necessárias. Por exemplo, eu identifico na minha sala, faço lá tem uma turma no ensino, sei lá, no 8º ano, aí eu verifico lá que os meus alunos não sabem somar fração. Faço um tipo de sondagem, eles não sabem somar fração. Então, eu vou ter que pensar alguma coisa, né, para que dê a eles, né, aquela formação de conseguir fazer aquilo. Né? Então, assim, conhecer o nosso público-alvo é fundamental. Por quê? Compartilho outra experiência. Essa disciplina vai ser muito de compartilhar. Numa licenciatura em matemática. Os alunos estavam no estágio, eu fui até a escola e quando cheguei lá, o professor estava dando aula e falando lá sobre o expoente, como é que ficavam os números imaginários quando eles eram elevados a algum valor. Aí, né, que era aí ou ia ao quadrado, ia à quinta e tal, ia ver como era que fazia isso. Então, o professor tinha dito que era assim, ó, você pega o expoente, divide por 4, aí só vai usar o resto. Então, quer dizer, os alunos estavam entendendo a didática daquele professor, eles gostavam muito daquele professor e tal. Então, eles sabiam que para fazer aquilo ali, eles tinham que dividir por 4 e usar o resto, mas eles não sabiam dividir. Então, assim, percebam que muitas vezes eles vão entender o elaborado, mas vai ficar faltando a base. Né? Então, a gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo lá.
você também tem que o quê? Que criar maneiras de verificar, né, se aquilo ali tá sendo refletido. É uma dica que a gente pode fazer, né? Se você pegar alguns livros, vai ter lá, né, que objetivos da aula, né? Objetivos da. Vou botar isso na minha aula. O objetivo da aula. Então, por exemplo, eu vou dizer, ó, na aula de hoje, vocês têm que saber A, B e C. Porque o que é que acontece muito com o estudante? Ele fala, o professor falou lá, ele acha que entendeu. Quando ele foi para casa depois, ele não sabia nem o A, nem o B, nem o C, que eu fui questionar posteriormente. Mas, se eu já digo para ele que com aquela aula ele tem que saber o A, B e o C, ele já consegue dizer assim, professor, o B eu não entendi. Né? Então, a gente tem sempre que ver, né, essa situação, né, de como é que está a compreensão. E isso não pode ser feito só na avaliação. Metodologia ativa é muito bom. Oi. Pode falar, Professora, Silvanete. desculpe me interromper, mas são as chamadas são as chamadas limitações, né? Isso. Que os alunos têm. Pronto, eu fui um caso desses, que, tipo assim, eu entendia o assunto, mas me limitava a saber fazer, a saber por onde começar. Mas entender, eu entendi, entendeu? Em certas situações. Pois é, e assim, a gente não sabe, né, como é que foi essa formação. Que uma coisa que me incomoda até hoje é que muitas vezes diz assim, ah, o problema da universidade são as escolas, né? O povo tá chegando muito ruim na universidade. Aí, nesse momento, a gente tem que refletir o quê? Ei, quem bota professor na escola é a universidade. Então, a universidade tem que formar melhor também, né? Porque aí eu tenho que formar melhor o professor, para aí o professor com mais condição de fazer esse trabalho lá na escola. Aí, depois, vem esse aluno melhor para a universidade. O que a gente também tem que ter, vamos usar até o termo paciência, é que o quê? Quando você pensa numa mudança tecnológica, compra um celular, hoje, amanhã eu vou lá, o celular já está desatualizado, né? Presta mais para nada. Já tem outra tecnologia, já tem não sei o quê. Então, algumas mudanças elas são muito rápidas. Outras, em educação, mudanças sociais, não sei o quê, a gente só vai conseguir ver daqui a 1 ou 2 gerações. Né? Então, assim, é coisa de formiguinha, mas a gente não pode parar. Eu lembro que, numa época da licenciatura em física, eu trabalhava no interior do Ceará, Iguatu. Aí, uma pessoa foi para uma prática de ensino e disse assim: professor, eu fui para o meu estágio, cheguei lá, a professora fazia assim: ela lia o texto do livro. Aí depois pedia para o povo resolver o exercício. Aí, como não podia riscar o livro, copiava lá as questões no caderno e respondia: tá certo ou tá errado? Aí eu tive que responder da maneira que eu acreditava que era a maneira correta de responder para ele. Dizer assim: ó, eu não tenho como dizer que esse professor tá errado. Eu não sei quais foram, né? Qual é a formação dele, quais foram as formações que ele recebeu. Talvez aquilo seja o melhor que ele consiga fazer. Mas você fazer isso está errado. Por quê? Porque você tem acesso a outras coisas, a outras metodologias, a outras dinâmicas e tudo, né? Então, assim, é isso que tem que acontecer, né? A gente tem que ter essas estratégias, porque aí o que é que acontece? Luciana foi dar aula hoje, está dando aula usando metodologias ativas. Se lá na frente alguém for meu aluno e for dar aula e for usar o método que eu estou utilizando, se for fazer uma pedagogia da repetição, ele já vai usar o quê? Repetir metodologia ativa, não vai repetir o método tradicional. Né? Então, assim, a gente vai conseguindo avançar, né? E dar dinâmica nesse sistema todo, né? É, a metodologia ativa, ela também promove bem o ensino colaborativo. E é bem interessante a gente pensar isso porque as nossas turmas, elas são o quê? Elas são muito heterogêneas.
né? Então a gente vai ter o aluno que vai entender facilmente, vai tirar o 10 dele, e se você for bonificar, ele ainda vai ficar com um ponto sobrando, e vai ficar com aquele que tem dificuldade, né? Vai ter aquele que tem dificuldade. Então, você pode criar dinâmicas, né, que possibilitem o quê? Com que eles façam parcerias, atividades juntas, né? Então, assim, você percebe que aquele aluno que tem mais dificuldade, aí você já pensa uma alternativa. E se você trabalha timidez, você trabalha várias vertentes, né, daquele estudante. Aí, e a melhor estratégia sempre vai ser mudar de estratégia. Exemplo, se você tá dando aula tradicional lá, eu tô botando aqui bem no tradicional. Aí chega um dia, você leva um jogo. A gente vai trabalhar mais na frente com jogos, com laboratórios virtuais, a gente vai conversar sobre isso aqui. Aí você leva um jogo. Ixi, aí você já tem outra dinâmica, tá entendendo? Na sala, outra vontade do estudante de tentar ver como é, a curiosidade. Então a gente atiça, né, aquele aluno que muitas vezes não se chamava muita atenção. Exemplo, eu estudava numa escola em Fortaleza e eu sempre gostei de exatas, física e matemática. Então, muitas vezes, as alternativas para mim eram chatas, certo? Então, assim, chegava quando eu via, lá vem o professor trazendo um violão, menina, aquilo me dava, né? Aquela coisa assim, não acredito não. Porque na minha cabeça, isso aí era do indivíduo. Na minha cabeça, que gostava de exatas, que gostava de física e tal, era desnecessário. Por quê? Porque na minha compreensão era assim: eu vou ter que aprender a música, vou ter que aprender a teoria e ainda vou ter que lembrar que aquela música está relacionada com a teoria. Então, para mim, aquilo era mais difícil do que eu entender o fenômeno. Mas para outro estudante, não. Certo? Para outros estudantes que estavam lá, era fundamental aquilo ali para que ele recordasse a equação que ele ia precisar utilizar, por exemplo, na hora do vestibular. Então, assim, a gente tem que lembrar, né, que os nossos alunos são diferentes, eles precisam de estímulos diferentes, então a gente tem que diversificar nossas estratégias, né, em sala de aula. No mestrado em ensino, que a gente tem aqui na UFES São Paulo, tem uma disciplina, né, que a gente trata justamente isso, né, de é, metodologia de dar aula no ensino fundamental. E eu vivo dizendo, gente, essa disciplina, ela não é para ser dada por um professor. Ela é para cada um de nós, professor, trazer um olhar. Né? Porque, assim, é inevitável que a gente tenha um jeito que a gente gosta mais de fazer. Né? Então, assim, que eu posso pegar e fazer uma aula perdida lá com um jogo, mas o resto eu vou fazer tradicional porque eu prefiro assim. Né? Vai ter aquele professor que vai ter zilhões de slides, vai mostrar vídeo, vai não sei o quê, e vai ter o outro que vai levar o pincel e o apagador. Né? Então, assim, é interessante que a gente conheça, né, diversas estratégias para que a gente consiga implementar. Uma outra coisa que a metodologia Professora, ativa. Oi. hoje eu já sou professor, né, de matemática e eu estou atuando em turmas do ensino médio. Aí hoje eu estava fazendo uma atividade de sondagem da turma, como a senhora tinha falado anteriormente, pessoal do nono ano que chegou agora para o primeiro ano do ensino médio, né, e vão para a modalidade do integral. Aí eu levei uma lista com algumas questões, né, do ensino fundamental para ver como é que estava o nível da turma, quais eram as maiores dificuldades e tal. E aí tinha até um probleminha lá, de uma questão, que falava sobre FGTS, a porcentagem, que pedia para calcular a porcentagem, que era 8%, que é paga por um patrão, né, de FGTS, de uma pessoa que é assalariada. E aí eles estavam com dúvida de calcular a porcentagem. E aí, antes de calcular a porcentagem, eu tentei trazer um pouco o tema do cotidiano. Eu falei sobre a questão, vocês sabem o que é FGTS? E aí eu trouxe todo aquele assunto do cotidiano e eles, professor, é sério que a gente tem esse direito e tal. Mudei um pouquinho o foco, aí depois puxei para a parte da matemática,
para ensinar como é que calculava o 8% referente àquele valor que dava na questão. Eu, assim, tenho uma dificuldade por conta que os alunos que chegam no ensino médio chegam muito, muito atrasados, com muitas dificuldades. E aí eu sempre tento estar trazendo algum problema que envolva alguma coisa do cotidiano para passar para eles, para tentar ver se desperta, né, essa motivação, essa curiosidade. Porque normalmente matemática, é, antes eu perguntava no primeiro dia de aula quem é que gostava de matemática, mas hoje em dia eu nem pergunto mais porque quase ninguém. É, e assim, é interessante, né, esse tipo de coisa, porque assim, a gente sempre que vai escutar o quê? Para que eu vou aprender isso, né? Onde é que eu vou usar isso, né? Aí, onde é que a gente vai ver isso, né? Então, assim, se você leva para a prática, diz assim, então eu calculo porcentagem para poder, né, verificar isso daí, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Outra coisa, né, que possibilita, que ajuda muito, né? E até aquela coisa, né? É a questão da avaliação constante. Olha o que é que a gente tem na. Como é que eu posso dizer para vocês? A gente pensa, vou pensar uma escola tradicional. Uma escola tradicional, né? Vai lá o professor dando as suas aulinhas tradicionais e tal. Aí chega no terceiro ano, eu vou fazer o Enem. Aí tem a prova toda contextualizada. Aí como é que eu vou, né, participar de um tipo é, de intervenção e vou ser avaliado de outro modo, né? Então assim, a gente tem que pensar isso daí também, né? Então eu tenho que pensar métodos, né, alternativos, né, métodos, estratégias outras para dar aula, para que eu consiga fazer o quê? Para que eu consiga, né, atender a essa expectativa quando ele for ser avaliado. Porque se eu só faço resolver questão lá, porque a física para mim é uma mera matemática, então eu só vou poder avaliar o estudante indo atrás dos conceitos de matemática dele. Mas quando eu trago coisas diferenciadas, eu posso, né, ver essa coisa diferenciada. E isso faz, né, quando você fez, como você fez hoje, né, ou esses dias na sua aula, você motiva o estudante. Ele diz assim, tá certo, olha aí, vai servir mesmo, eu consigo ver isso aqui, ó, que interessante, certo? Então, ter uma função, né, do para que serve, né, e como serve, né, é importante, né, para motivar os alunos. Outra coisa é que assim não existe, a gente não tem como ficar vivendo de teoria, né? Então assim, dei aqui minha teoria, aí resolvi dois exemplos na sala de aula e vrá, né? Na prova a pessoa se vira. Não, eu tenho que fazer o quê? Com que essa coisa seja, né? Chegue ao estudante do modo correto, né? Então ele vai ter o quê? Vai ter que ser, né? Como é que eu digo? Devagar e sempre, né? Tanto que eu sempre até explico a coisa dessa maneira, né? Que assim, ó, você não faz física 1, física 2 e física 3? Então pronto. Distribuir. Por que, que não é primeiro eletricidade, depois termodinâmica e tal? Porque alguns conceitos a gente vai ver de modo muito mais simples em alguns conteúdos do que em outros. Exemplo, quando vocês estão lá vendo fluidos, né? Aí vocês veem a coisa de fluxo, né? Aí vocês conseguem ver lá, eu consigo ver o quê? Uma mangueira de jardim que vai passando a água. Eu consigo visualizar aquilo ali, porque eu já vi uma mangueira.
Aí eu já vi lá que quando eu tô aqui aguando uma planta, se eu diminuir a área lá, né, da seção onde passa água, vai passar menos água, mas ela vai mais longe. Eu consigo fazer esse tipo de coisa, né? Eu consigo visualizar. Aí depois disso, eu vou ver fluxo aonde? Lá em eletricidade. Imagina eu explicando para você. Não, você imagina aqui uns elétrons, né, caminhando ordenadamente, não sei o quê, você não consegue. Você consegue até imaginar o que está acontecendo porque você conhece o fluxo lá do movimento do fluido, né? Então, assim, a gente tem que pensar que esse conhecimento ele tem que ser passado de modo gradual, né? Então, assim, com as exigências e tal. Se você pegar um livro didático, por exemplo, o livro do Sears. O livro do Sears, né, que é o livro de física básica, né, que a gente estuda na graduação, ele tem lá, do lado dos problemas, aí tem os problemas que tem um pontinho do lado, problema que tem dois pontinhos, problema três pontinhos. Né? Então ele está colocando ali, ele está colocando o grau de dificuldade, né, para resolver aquele problema. Né? Que ele, quando estava escrevendo o livro lá, viu aquilo ali. Professora, mas aí às vezes eu vou elaborar uma prova, aí na minha cabeça tá bem facinho. Aí os alunos tiram tudo nota ruim, né? Aí como foi isso aí? Aí diga assim, pronto, foi desse tipo de estratégia que veio a elaboração de como sai a nota do Enem, né? O TRI, né? Lá, porque é a própria prova, né? Quem diz se a minha questão é fácil ou difícil. Não é quem elabora. Eu elaborei a prova, coloquei a questão 1. Se muita gente acerta a questão, a grande maioria das pessoas acerta a questão 1 lá, ou chutando, ou resolvendo, aquela questão é dita fácil. Se a maioria das pessoas erra aquela questão, ela é tomada como difícil. Né? Então a gente tem que saber, né, medir, né, tentar fazer isso, né, para que não venha, né, a ser um prejuízo tão grande. Outra coisa é que a gente faz pouco, até porque a gente tem um quantitativo de aulas pequeno, né? Não dá para ficar fazendo, e um conteúdo até grande, né? Ficar fazendo dinâmicas diferentes. É o quê? É avaliação entre pares. Aqui nós somos só 6. Né? Então a gente vai conseguir fazer o quê? Quando for ter uma atividade que vai elaborar um plano de aula, por exemplo, de você explicar um conteúdo utilizando metodologias ativas. Aí vamos supor que eu peça para que seja a atividade do Eduardo. Então o Eduardo vai trazer aqui, vai explicar o plano de aula dele, e a gente vai poder conversar com ele. Né? Mas isso aqui, como era que você faria isso, aquilo outro, né? Então isso possibilita muito, né, entendimento. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso na escola. Eu não consigo fazer isso na universidade porque eu estou com 3 turmas, mas nenhuma tem menos de 50 estudantes. Né? Então isso demanda um certo tempo, mas quando a gente tem grupos menores, a gente consegue trabalhar. Essa é uma característica interessante da metodologia ativa também. Lá no curso de medicina que eu visitei, que eu estava conversando com vocês, aqui ficou parecido também na UFES. Os grupos eles são divididos em 10 estudantes. Então, quer dizer, eu não tenho muitas vezes como usar uma estratégia de ensino para uma sala de aula muito grande. Às vezes, para uma sala de aula muito grande, só vai funcionar o tradicional mesmo. Né? Mas se a gente tiver, né, possibilidades de ter turmas menores, a gente consegue fazer promoção, né, de outras atividades com o ensino. Deixe eu aqui voltar para ver vocês. Deixa eu ligar aqui a câmera. Então, gente, ó, esse primeiro momento, Thales, peço desculpa, eu até falei que ia colocar o link lá no Moodle e acabei esquecendo. Mas vai ficar gravado daqui a pouco, eu já boto o link, certo? Assim que. Porque eu faço a gravação da tela, aí quando me devolve, aí eu salvo como um vídeo do YouTube e boto lá
na turma, certo? Vou parar aqui a gravação só para a gente conversar um pouquinho.